Tá bom, gente? Então, vamos seguir aqui, porque hoje é 15 de outubro, Dia dos Professores, já foi feriado, se não me engano. Já foi feriado nacional, eu acho, né? Ou eu tô com a memória de escola, porque na escola eu sei que não tem aula, né? É feriado para quem aí são os trabalhadores da educação, né? Professores e todos os outros envolvidos na educação. Mas, se eu não me engano, já foi feriado. Aí eu vou perguntar aqui para quem entende. Então, vou chamá-los aqui, a professora Denise Souza e também o professor Tiago Esteves. Boa noite para vocês. Muito obrigado por atenderem o meu convite. Virem aqui para conversar conosco, a gente tratar um pouquinho aí do cenário e ouvir vocês em conjunto aqui com a nossa audiência, que boa parte dela, inclusive, é de professores, para a gente aproveitar o gancho, né, dessa efeméride, dessa data, e a gente falar um pouco da vida de vocês, né, do trabalho, do cenário, do que vocês enfrentam, da realidade dos professores. Então, obrigada mais uma vez, professora Denise e professor Tiago. Bom, boa noite a todos e todas que nos assistem. Um ótimo Dia dos Professores e das Professoras, né, para todos que são professores e professoras. E, assim, acho que é um dia que cada vez mais vem se marcando como um dia de lutas, né, Thalita e Denise? Não sei se vocês vão concordar comigo, né? Mas, para além de comemoração, para além de festa, para além de recesso, né? Para além do carinho que a gente recebe dos nossos alunos, das nossas alunas, dos nossos colegas, eu acho que vem se marcando enquanto um dia de lutas, né? Então, assim, a gente percebe isso, seja no ensino superior, na educação básica, na educação pública, na educação privada, acho que todos os, não só professores e professoras, mas os profissionais que trabalham na educação vem nesses últimos anos marcando muito enquanto verdadeiros batalhadores, verdadeiros lutadores, né, que não lutam só para si, visto que estão pensando, quando a gente está pensando na educação, a gente está pensando, de fato, na população mais pobre, nas crianças, nos adolescentes, na educação de jovens e adultos, né, no desenvolvimento político, social e econômico do país. Então, começo assim. E, Thalita, só respondendo a tua pergunta, de fato, o Dia dos Professores é feriado, tá? Aí a gente pode fazer depois uma outra discussão que, inclusive, eu penso que deveria ser feita em relação às universidades. As universidades não comemoram o Dia dos Professores. Tá certo. Professora Denise, se quiser trazer uma primeira fala aí, que é mais uma primeira reflexão, né, sobre o dia. Eu imagino que talvez vocês acabem, em algum momento, pelo menos, fazendo uma avaliação a respeito da atuação de vocês. Pronto. Boa noite, gente. Boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando esse espaço de conversa, de debate tão importante. Obrigada, Thalita, pelo convite mais uma vez. Nos encontramos em um contexto muito duro aqui em Salvador, né? Sou Denise Souza, faço parte do coletivo de coordenadoras, me apresentando um pouquinho, participo do coletivo de professoras aqui em Salvador, faço parte do Comitê Bahia, da campanha nacional, e nos encontramos nesse espaço, não é, Tiago? Que bacana a gente poder estar aqui em rede também atuando. Faço parte do Fórum Estadual de Educação aqui em Salvador, né, o Fórum Estadual da Bahia, e, sem dúvida nenhuma, hoje é um dia, né, extremamente importante, e quando a gente acordou, assim, quando eu acordei hoje, a gente imaginava que seria um dia, sem dúvida nenhuma, de denúncia, né? Então, eu acho que o Dia das Professoras, dos professores no Brasil é mais profundo, sobre todos os desafios, sobre todos os ataques, sobre todas as dificuldades que as profissionais, os profissionais de educação vêm enfrentando, né, no país, em função das políticas que têm sido implementadas. Então, saudar as minhas colegas, os meus colegas desse dia, abraçar pela coragem de lutar todos os dias para trabalhar,
ser professora, ser professor hoje no Brasil é lutar para trabalhar, é lutar pelo óbvio dentro de uma escola, a começar por nós mesmas, né? A nossa existência de ter professoras e professores em todas as escolas. Então, em todos os espaços, nas universidades, seja, né, o espaço público que for, eu acho que é um dia em que a gente coloca para fora, né, inúmeras questões, para além desse acolhimento, para além desse processo de valorização, especialmente do público com o qual nós atuamos, que é normalmente, comumente, quem vai nos valorizar, porque do ponto de vista das políticas, né, e aí falando aqui de Salvador, falando aqui da Bahia, né, de maneira mais específica, tem uma distância muito grande entre o discurso de defesa da educação no processo eleitoral, né, no momento em que se discute, que se promete diversas coisas por dentro das campanhas, e no momento em que se ocupa a gestão e o que se faz com ela. E, portanto, com a educação e, por tabela, obviamente, né, com as educadoras e educadores, que muitas vezes parecem que não são elementos centrais, né, na qualidade da educação. Então, o não cuidado, né, uma política de desvalorização dos profissionais que produzem educação é, sem dúvida nenhuma, um ataque direto à escola e ao direito de aprender, ao direito de se formar, né, dos estudantes. E aí eu agradeço mesmo esse espaço e vamos conversar. Denise, deixa eu aproveitar o gancho para te perguntar, se você puder falar como é que ficou o desfecho da greve, né, que você esteve à frente, você veio aqui falar conosco, inclusive. Como é que está o cenário atual? Que, inclusive, uma das reivindicações, que é uma das coisas que eu quero tratar aqui com vocês, é a reivindicação do piso, né, que o prefeito Bruno Reis pagasse o piso para vocês. Como é que está atualmente o cenário? Então, a greve em Salvador, que durou 74 dias, né, ela é finalizada não por uma decisão de um acordo da categoria. Né? Nós finalizamos a greve a partir de uma imposição de uma violência ainda mais profunda, para além da nossa greve ter sido considerada ilegal, todas as greves, né, têm sido esse o modelo adotado pela justiça, né, em articulação com os governos. A greve se estendeu em 74 dias e ela precisou ser suspensa, porque o desfecho, o momento final, foi de que os nomes dos profissionais que fazem parte da rede municipal e que vêm a partir, né, de contratos, os REDAs, esses nomes e os profissionais também em estágio probatório, os nomes foram publicados em diário oficial, exigindo que eles retornassem imediatamente para as salas de aula, ou seriam desligados da rede, né? E os profissionais em estágio probatório responderiam processo. Então, foi nesse nível, né, de violência que nós tivemos que retornar às escolas a partir de um acordo que não nos representava. Primeiro porque a manobra que foi feita em Salvador para se pagar o piso salarial, que era a pauta, né, inicial da nossa luta, foi simplesmente incorporar uma gratificação que já existia de 45% para que dentro do salário base constituísse ali a referência do piso, como se a cidade estivesse pagando o piso salarial. E junto com essa manobra foi feito um desmonte do nosso plano de carreira, né? À medida que o salário base, com esta manobra, ele cresce, embora fosse o nosso próprio dinheiro, né? Ele vai produzir um impacto. E para que esse impacto não acontecesse, a estratégia que foi feita da gestão municipal, na articulação com a Câmara de Vereadores, foi a destruição do plano e de todas as referências de percentual, de gratificações que existia dentro dele, produzindo um plano congelado. Então, o que era percentual virou valor fixo e muitos elementos foram retirados, né? A gente teve perdas efetivas. Daí em diante, a nossa luta foi pela retomada do nosso plano de carreira. Por quê? Porque o suposto piso pago com o nosso próprio dinheiro já era um fato.
era uma lei, já estava estabelecido e não tinha como retornar. Então, a gente precisava reaver o nosso plano de carreira. E a nossa luta durante 60 dias depois da greve foi exatamente a reconstituição de pontos do nosso plano. A gente retoma alguns pontos, mas a gente sai com muitas perdas. Perda histórica, perdas absurdas, de gratificações que já estavam dentro do nosso salário, que já faziam parte da nossa caminhada, né, perspectiva de valorização, e que foram reduzidas, por exemplo, de 30% para 20%. Né, tinha cursos, né, no período da organização da lei, de que os cursos que seriam admitidos para que a gente pudesse ascender no plano, né, na nossa carreira, eles só seriam válidos a partir da data atual da lei, quando eram cursos que eram reconhecidos desde 2014 da aprovação do nosso plano. Ou seja, isso gerava um impacto absurdo. Então, a gente conseguiu reverter algumas questões, mas, sem dúvida nenhuma, a gente sai com perdas muito importantes, profundas, e que seguiu para a Câmara e foi produzida uma segunda votação sem o aval final da categoria. Então, ao longo de todo o processo, a gente viveu golpes, foram golpes absurdos, a força da categoria, da qual eu me orgulho profundamente, que deve estar aí no chat, pulsando, né? Assistindo essa live. Eu tenho muito orgulho dessa categoria, formada essencialmente por mulheres, né? Essa é a realidade no país. A categoria de docentes, em sua maioria, né, é formada por mulheres, e em Salvador, mulheres e mulheres negras, que se levantaram, não recuaram, seguiram até o fim, o limite do possível, e seguem ainda mobilizadas, porque nós saímos da greve e retornamos ao estado de greve. Então, a cidade de Salvador segue em estado de greve. A gente não recuou, seguimos acompanhando, seguimos denunciando, porque são coisas absurdas que acontecem aqui. Então, ao longo desses mais de 150 dias de luta, né, a gente ouviu o tempo inteiro que não tinha dinheiro para nada. E aí, Thalita, eu não sei se você chegou a acompanhar, eu vou trazer aqui um dado interessante, em que a justiça, inclusive, agora barrou, foi que essa mesma prefeitura que disse que não tinha dinheiro para pagar o que devia às professoras, decidiu pagar cursos de doutorado privado para secretária e secretária da Fazenda e para a vice-prefeita. 2 casos que estão expostos e que a mídia veiculou bastante, cursos de R$183 mil, e o curso da vice-prefeita custava 203 mil. E as denúncias foram produzidas e a justiça, nesse momento, bloqueou, né, essa conta e exigiu que elas paguem do próprio bolso, porque recebem, elas sim, um salário condizente com o que estão realizando, muito diferente de nós, professoras e professores. Então, a gente está, nesse momento, muito mobilizadas, indignadas, né? Hoje foi um dia de muita indignação nas redes, pelas profissionais da educação de Salvador, né, em função de todo esse descaso e da gente ver o dinheiro público ser utilizado de maneira indevida, imoral, e a gente ouvir o tempo inteiro que para a escola, para a educação, para as professoras, para os estudantes, para aquilo que é essencial, não tem de muito revoltante. Bom, olha só, queria perguntar o seguinte para vocês. Tem um dado, um levantamento que saiu, que apresenta o seguinte, é um levantamento do movimento Pessoas à Frente, uma instituição em que diz que os professores temporários, eles são metade dos docentes nas redes estaduais e que não têm acesso, por exemplo, a direitos trabalhistas. Então, são professores que trabalham, em sua maioria, sem garantia da licença-maternidade, da estabilidade, para gestante, por exemplo, auxílio alimentação, não tem licença para tratamento de acidente de trabalho, por saúde, não tem acesso a 13º, férias remuneradas, e o que se tem é esse aumento de uma década, né? Ou seja, entre 2014 e 2024, um aumento de 37,7% nas redes estaduais, especificamente falando aqui. E aí o que se
tem, né, segundo o apontamento aqui desse estudo, é que é em razão de cada vez menos fazer contratação por meio de concurso público, por exemplo, né? E além da ausência dos direitos trabalhistas todos. Aí pergunto para vocês, vocês percebem que o trabalho do professor, da professora, ele vem sendo cada vez mais precarizado dentro do mundo do trabalho e particularmente dentro da realidade de vocês? Quem começa, Thalita? Tanto faz, vocês que decidem aí. Quiser começar... Então, tá. Então, vamos lá. Vou falar, Denise terminou agora, então vou começar falando, tá? Primeiro, Thalita, só tomar um cuidadozinho, né? Porque esse movimento que você se refere, ele é um dos movimentos que fazem parte do Todos pela Educação, né? Então, assim, a gente sempre tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas informações, com esses dados, enfim, até porque a gente vem vendo que, ainda que os dados sejam verdadeiros, o que está por trás da divulgação desses dados nem sempre é algo muito, enfim, muito bom para a gente, né? Assim, não se sabe para que fins, né? Para que fins o Todos pela Educação quer apresentar esses dados, né? Afinal de contas, a gente sabe a que serve a Todos pela Educação. Exatamente, professor. Então, assim, feito esse pequeno adendo, né? Eu chamo a atenção que, na verdade, a situação é bem mais grave, né? Porque, assim, se a gente tem essa média de 50% de professores contratados, como a gente já falou aqui outras vezes, né, a gente tem estados, e aí estou falando de estados grandes e que se orgulham, né, de serem estados ricos, enfim, estados importantes, como Minas, que tem 80% de professores contratados, Santa Catarina, 71% de professores contratados, Pernambuco, né, 63%, Ceará, do ministro da Educação, 57%, Maranhão, né, que é governado pela esquerda, já tem mais de 10 anos, 55%, Piauí também, né, que já é governado pelo PT há muitas décadas, 51%. Então, assim, é uma situação que é muito grave e vem se tornando cada vez mais grave, né, na medida em que, os estados e municípios também não abrem concursos públicos, 2, não chamam a quantidade de professores e de professoras que deveriam chamar, né? Ou seja, que não cobrem o déficit, não cobrem o número de vagas ofertadas e o número de profissionais convocados por esses concursos públicos não cobrem, na verdade, a quantidade de vagas que existe verdadeiramente. E aí a gente tem percebido, Thalita, que vem se tornando, né, uma verdadeira máquina de moer gente, né? Esse modelo de contratação de professores. E aí a gente chama atenção, inclusive, para o fato de que, recentemente, a gente já está vendo modelos de contratação de professores, né, para além desses contratos temporários, né? CLT, por meio de CLT e por meio de terceirização também. Mas o fato é que muitos, né, e muitos governadores que se dizem gestores, eles estão aproveitando isso, e aí é a máquina de moer gente, para poder precarizar cada vez mais o trabalho docente, porque além dos professores e das professoras que são contratados, né, serem impedidos de fazerem greves, de fazerem qualquer tipo de mobilização, afinal de contas, se fazem, são desligados na mesma hora, desligados no mesmo momento, são pressionados a irem muitas das vezes para assembleias, para reuniões, para votar aquilo que as direções das escolas, as coordenadorias, as secretarias de educação querem, como, por exemplo, no caso da implementação das escolas cívico-militares, onde os profissionais da educação contratados, eles eram forçados a ir para as assembleias para votar a favor da militarização dessas escolas. A gente ainda tem uma outra coisa mais cruel ainda, que é em relação à questão do pagamento desses professores, né? Primeiro, que alguns estados usam esse artifício para não pagar
12 salários, 13º e férias. Isso por quê? Isso porque quando você contrata um professor, por exemplo, em fevereiro, você paga o primeiro salário dele em março e você dispensa ele em novembro ou dezembro. E aí você não paga nem janeiro, nem o mês de fevereiro. Então você paga ali 10 meses de salário, 13º e férias proporcionais. Além disso, essa contratação de professores em diversos estados está sendo feita por hora-aula de trabalho, né? Ou seja, se o professor está sendo contratado pura e especificamente para receber o número de aulas que ele dá. Com isso, os salários estão extremamente rebaixados, Thalita. A gente tem hoje professores e professoras trabalhando em redes estaduais de educação, de estados que se dizem ricos, de estados que se dizem desenvolvidos, de estados que se dizem as molas da economia brasileira, recebendo menos de R$700 por mês. Tá? Então, assim, essa é a situação de muitos professores e de muitas professoras no nosso país. Isso sem levar em conta, né? E aí um professor que recebe um salário desse, que recebe menos de R$1.000, ele precisa ou ter outras atividades econômicas ou dar aulas em muitos locais, em muitas localidades, trabalhando cada vez mais, não tendo tempo nenhum. E aí eu sempre digo o seguinte, que hoje a gente está lutando, né, pelo fim da escala 6x1. Só que no caso de muitos professores e de muitas professoras, a gente tinha que lutar pelo fim da escala 7x0, porque muitos professores trabalham 7 dias na semana, literalmente, dentro de sala de aula, de segunda a sábado, e no domingo, final de semana, é o dia que eles têm para desenvolver, para preparar, para planejar as suas atividades. Denise, em Salvador, dentro da sua realidade também, né, de que você acompanha num âmbito geral, você percebe que há um processo de precarização? Com certeza, eu acho que a fala de Tiago é muito ampla, né? E dá uma visão super importante para a gente pensar o Brasil. Em Salvador, o quantitativo de contratação ainda, né? Está em torno de 30%, certo? A maioria segue sendo efetivo. Os profissionais que são contratados são regidos, em grande medida, pelas condições e pelas garantias que as servidoras têm, né? Então, salvo, né, algumas questões que, como progressão na carreira, isso não vai entrar, porque não é concursado, mas do ponto de vista salarial, de carga horária, é regido pela mesma lógica, né? Mas a gente percebe, sem dúvida nenhuma, o avizinhamento dessas questões todas, né? E a gente também percebe isso acontecendo em rede. As gestões copiando uma das outras, o que tem de pior, né? Então, a gente entende que o processo de mercantilização da educação, ele passa pela lógica da precarização. A lógica é fazer muito com nada ou muito pouco. E, nesse sentido, transformar a educação, né, num balcão de negócios passa por produzir ataques aos profissionais que estão nesses lugares. E, exatamente, em relação aos profissionais que são de carreira, porque são os profissionais que vão denunciar, são os profissionais que vão questionar, que vão produzir resistência, né, com muito mais condições de fazer do que aqueles que estão sob outro regime e que muitas vezes, como a gente viu aqui, a greve ela foi o espelho disso, né? A quantidade de profissionais que foram assediados, que foram ameaçados, que ouviram diversas coisas para minar a participação no movimento de luta, né? E a gente conseguiu, em grande medida, desfazer as mentiras que eram produzidas para que esses profissionais não entrassem em greve, especialmente as professoras e professores em estágio probatório, né? Então, a gente viveu isso muito próximo, e aí é muito conveniente para a gestão, para os governos, né, que estão mobilizados por essa lógica de governar, que é a lógica, né, nacional. O neoliberalismo é quem conduz o processo da educação no país, é o fato mesmo de
minar as nossas forças. E aí é minar a força dos profissionais que são efetivos para que eles sejam substituídos cada vez mais pelos profissionais contratados. Essa lógica de ataque à escola, para que ela não aconteça da forma como ela deve acontecer, balizada aí pelas avaliações externas, né? Por essa corrida desenfreada pelos resultados, por metas, tem matado cada dia a escola para a humanidade, para a formação humana, né? E isso significa atacar a gente também, a nossa própria humanidade, né? Porque a gente termina uns produzindo violência em relação aos outros, pela pressão absurda que nós sofremos todos os dias. E colado com isso, obviamente, os processos de adoecimento, eles entram com uma força muito grande. Então, tem estudos que mostram o quanto os profissionais estão adoecidos no país. E nesse sentido, a substituição, quem tem contratos de referência, de fato, então, esse tem sido um mecanismo muito perverso, que vem se alastrando, inclusive quando a gente pensa não só na questão da contratação dos profissionais, quando a gente pensa também nos dentro da própria escola, para desconstituir, né, os profissionais de carreira desses espaços e de espaços de gestão. Então, existem inúmeras cidades, a gente viu o Paraná e a disputa, a ideia da privatização das gestões escolares, né? O quanto foi crítica à discussão no país, o quanto tem essas iniciativas em São Paulo, as tentativas de privatizar tudo. E por que é que eu quero gestores de fora? Porque eu preciso implementar uma ação de ataque de força a partir do silenciamento de quem tem força para gritar dentro das escolas, que é quem? Somos nós, as professoras e os professores. Então, não é possível que gestores escolares que sejam de carreira estejam na condução do trabalho. Por quê? Porque os próprios gestores também são críticos, produzem crítica e tendem a se somar às movimentações, né, de questionamento, de resistência. Então, quanto mais de fora, contratado a partir dessa chantagem de sobrevivência, né, do arroxo salarial, dessa tentativa de ocupar 3 turnos para sobreviver, de não ter tempo para pensar, quanto mais se organizar e reagir. Então, esse é o grande projeto, para que toda a boiada, como a gente tem dito, da privatização, ela passe com tranquilidade. É isso que eles querem, retirar os pontos de resistência do território da educação. E nós somos o ponto de resistência fortíssimo, principalmente se concursarmos formos, né? Fica mais difícil ainda implementar tanta austeridade. Eu acho que tem um ponto que você traz que é esse mesmo. O profissional concursado, o professor concursado, ele tem, digamos, uma certa segurança para poder se mobilizar enquanto classe, se organizar e a partir de sindicatos, enfim, poder justamente fazer movimentos de greve, fazer as reivindicações. Uma vez que esse profissional, esse professor, essa professora é terceirizado, ele não tem a sua segurança, né, de um concurso, e ele pode simplesmente, se de repente ele aderir a algum movimento de greve, ele perder aquele trabalho, aquele emprego, ele vai, por razões óbvias de sobrevivência, digamos assim, ele vai deixar de se mobilizar, porque o concursado, ele ainda tem essa capacidade por haver essa segurança. Quando ele não é concursado, ele é terceirizado, quer dizer, também não deixa de ser uma forma de promover a desarticulação da classe, né, professor Tiago, por exemplo? Thalita, eu concordo com você, ou seja, a situação dos professores contratados, substitutos, enfim, é de extrema precariedade. Entretanto, entre os próprios professores concursados,
a gente tem relatos cada vez mais presentes do assédio que esses professores concursados vêm recebendo, né? Tanto das direções das suas escolas, né? Eu não gosto muito do termo gestão, porque é um termo, enfim, dentro desse processo, né, de gerenciamento da educação brasileira, esse processo neoliberal, então eu prefiro adotar ainda a nomenclatura antiga, né, a direção escolar, que, por sua vez, são pressionadas pelas coordenadorias, pelas metropolitanas, pela Secretaria de Educação. E a gente tem o caso, né, do Rio de Janeiro, você entrevistou aqui o professor João Paulo Cabreira, que foi diretor de uma escola, foi demitido do serviço público por acusações infundadas vindas da Secretaria Estadual de Educação, né? Em São Paulo também, recentemente, a gente teve o caso das exonerações, né, de quase 30 professores, quase 30 ou quase 40 professores que não teriam cumprido, não teriam, que suas escolas, em tese, não teriam atingido metas que ninguém consegue explicar que metas são essas. Caso do Paraná também a mesma coisa. Enfim, não somente esses estados, mas diversos outros estados onde os professores, mesmo os efetivos, eles vêm sendo vítimas de assédio moral bastante presentes no seu cotidiano escolar, né? Sobretudo, chama atenção no caso, notadamente, né, do Paraná e de São Paulo, com a utilização daquelas plataformas educacionais que monitoram ali, né, e que criam ambientes completamente insalubres de trabalho e que vem monitorando e todo o trabalho desses profissionais, desses professores, inclusive interferindo na autonomia pedagógica desses professores, né, impedindo que eles trabalhem os conteúdos específicos das suas disciplinas. Só para vocês terem ideia, tá? Eu sei porque eu estou orientando nessa situação. Em Minas Gerais, agora recentemente, a gente vai ter, agora a Denise lembrou bem a questão das avaliações em larga escala, né? A gente vai ter agora as redes estaduais, municipais, vão passar pelas provas do SAEB, né? O Sistema de Avaliação da Educação Básica. Em Minas Gerais, os professores eles tiveram que suspender as suas aulas, ou seja, pessoal de sociologia, filosofia, história, geografia, física, química, biologia, suspenderam as suas aulas, receberam material da Secretaria de Educação para poder preparar os estudantes para fazerem a prova do SAEB, ou seja, para fazer prova de matemática e de português. Então, o professor que era de química, por exemplo, ele teve que parar as aulas de química para poder ensinar os seus alunos a fazer prova de matemática. O professor de sociologia teve que parar as aulas de sociologia para dar reforço de língua portuguesa para os seus alunos. Então, assim, essa a realidade. E uma outra questão que eu queria trazer, que a Denise falou na primeira fala dela, essa questão, né, desse escândalo, que foi a secretária uma das secretárias e a prefeita, né, sendo pagas os cursos de doutorado delas, nós temos o caso na educação de diversos estados do Brasil, tá? Não é um ou dois, são diversos estados do Brasil, que contratam fundações privadas, já algumas, inclusive, ligadas a universidades públicas, infelizmente, mas, enfim, que contratam essas empresas, fundações privadas, universidades privadas, em outros casos, para ofertar esses cursos de especialização, de pós-graduação stricto sensu também, né, mestrado e doutorado para sua rede, pagando fortunas, verdadeiras fortunas, pagando milhões e milhões de reais para essas empresas, quando simplesmente poderiam celebrar contratos com universidades, diretamente com as universidades públicas, de modo a ofertar esse ensino, né, para os seus professores e para as suas professoras. Isso sem falar, né, que não tem direito à licença para poder fazer a sua capacitação,
e tudo mais. Então, assim, é um verdadeiro escândalo, de fato, essa questão dos repasses dos recursos públicos no campo da educação. Agora, eu queria ouvi-los sobre uma questão factual. Hoje, né, 15 de outubro, Dia dos Professores, o governo federal aproveitou a data para apresentar alguns programas e alguns investimentos também. E aí, hoje, por exemplo, no evento aqui no Rio de Janeiro, junto com o presidente da Câmara, o Hugo Mota, e também com o Camilo Santana, né, o ministro da Educação, foi apresentada, então, a lei que institui a CNDB, que é a Carteira Nacional de Docente no Brasil, que é um documento de identidade funcional que vai ser emitido pelo MEC e vai dar, então, a todos os professores de rede pública, de rede privada, descontos em eventos culturais, cinemas, teatros e shows. E aí tem uma fala, inclusive, do próprio ministro, falando a respeito de uma professora que chegou a ele e disse o seguinte, tá? Falas do ministro. Às vezes, quando eu vou ao cinema e tenho que provar que sou professor para garantir minha entrada, tenho que levar o meu contra-cheque impresso na mão, o olerite, algumas pessoas conhecem. Portanto, uma carteira nacional vai ser uma forma de reconhecer, né? Reconhecer, enfim, trazer uma unidade mesmo para a profissão como um todo. E também, além disso, tem uma outra medida que foi apresentada, a partir, inclusive, professor Tiago, você que fala bastante do PNE, que é de um relatório que foi apresentado na terça-feira, ontem, né, dia 14, o relatório do PNE 2025-2035, que na comissão especial analisou lá na Câmara o investimento de 7,5% do PIB, para poder enviar, né, assegurar para a educação, e isso se destinado aí para infraestrutura, para valorização dos profissionais. E aí eu gostaria de ouvi-los, tem uma outra medida que eu vi agora também, que é direcionada muito por uma região específica, que vem da deputada Camila Jara, lá de Mato Grosso do Sul, dizendo que o governo vai enviar 100 milhões em verbas para a educação infantil. Quer dizer, então o MEC, né, junto com o presidente Lula, apresentou uma série de medidas, de investimentos. Mas, assim, especificamente tratando dessa questão da Carteira Nacional do Docente, eu queria muito ouvi-los nessa questão, e também sobre a questão do PNE, dentro daquilo que vocês estão acompanhando. Claro que ainda é um processo que está em aberto, né? Então, tem muito a ser discutido para que o texto final do PNE seja aprovado, mas até aqui, o que vocês poderiam avaliar? Primeiro, então, sobre essa questão dessa medida, né, da Carteira Nacional do Docente e esses investimentos todos, né, essa discussão sobre os 7% do PIB para a educação, e também sobre o PNE, que é isso que está colocado. Queria muito ouvi-los sobre essa questão. Por quê? Deixa eu só fazer um adendo aqui na minha pergunta. Eu estava conversando agora há pouco, inclusive com o Leandro Fortes, né, com o jornalista que faz a primeira parte do programa, e embora, claro, evidentemente que ninguém vai achar ruim uma carteira que traga uma unidade para a profissão do professor, que promova justamente descontos para eventos, né, culturais em geral, mas me parece que, eu não sei, aí estou aqui fazendo um juízo de valor e passando a palavra para vocês, que são, evidentemente, as melhores pessoas para poder falarem sobre isso. Não seria melhor um reconhecimento em termos de salário, em termos de valorização nesse sentido efetivo, para além de ter a carteirinha? Isso é um juízo de valor meu, tá? Mas aí passo a palavra para poder ouvi-los. Professora Denise, o que seria a sua avaliação a partir dessa medida, por exemplo? Só uma coisa, desculpa, então, antes de você falar. Eu acho que você já começa. Desculpa, eu vou sair 2 minutinhos, rapidamente, eu só vou pegar uma água, eu já volto, tá? Rapidinho. Vou deixar aqui para o Tiago e você, professora. Pode ir lá, Denise. Nós vamos aguardando. Não, pode. Vamos lá, então. Eu acho que esse sentimento que Thalita traz, ela mesma traz, não sendo docente, né, como ela está colocando aí, eu acho que foi o sentimento que
a categoria, né, de profissionais, de professoras e professores no Brasil teve ao se deparar com essa iniciativa. Tudo seria importante, tudo seria muito interessante, viria para somar, né, se o elementar fosse garantido. Então, o básico, né? Então, quando a gente pensa a quantidade de cidades, a quantidade de estados que não cumprem a lei do piso, a quantidade de estados e cidades como Salvador, que manobrou para dizer que paga o piso, destruindo o plano de carreira das profissionais, e a gente se depara, né, com essa política de garantir acesso à cultura, né, a partir de uma identificação e descontos. Isso tudo é muito interessante, não é negativo, mas não é o que se espera enquanto política. O que se espera, de fato, como valorização. A gente queria ver no dia de hoje, por exemplo, uma lei que fosse aprovada, que produzisse sanção para os gestores públicos que não cumprissem a lei do piso. Gestores públicos que dizem que não tem dinheiro para pagar o piso do professor e que não acessam o próprio dispositivo da lei para solicitar do governo federal a complementação, porque não quer abrir as contas, né? Então, a gente queria ver um programa de formação, de incentivo à formação, o direito de se afastar para estudar, seu mestrado, doutorado, uma especialização, respeitando o plano de carreira. A gente queria ver o nosso plano de carreira, os planos de carreira do Brasil sendo respeitados. A gente queria ver um incentivo financeiro que desse conta dessas coisas, né? Porque não entender que esses elementos não sejam importantes e necessários para um educador, para uma educadora. Acessar espaços culturais, né, vivenciar algumas possibilidades de acesso e melhoria nas condições, importante, mas não é isso. Né? Não é sobre isso que a gente vem pautando e problematizando no país as nossas necessidades. Então, eu acho que isso é uma coisa. Você já foi muito feliz, né? Não é um julgamento, não, é uma realidade. Eu acho que esse é o sentimento, né, de uma categoria inteira no país que gostaria de ver hoje outras leis sendo ratificadas, assinadas, né, e que pudesse, de fato, comprometer o que diz que vai fazer. Tem muitas questões aí no Plano Nacional de Educação. A gente está num ano emblemático. A campanha nacional ela tem feito um trabalho fantástico, né? Tanto na intervenção que foi feita agora, né, semana passada, em relação à aprovação ao Sistema Nacional de Educação, que já tinha muitas pontas de retrocesso e que, de maneira muito feliz, né, a campanha com outras instituições conseguiram produzir um efeito importante sobre os senadores, né, no momento do relatório final a ser aprovado, conseguiu fazer mudanças importantes no texto final, especialmente no que dizia respeito à questão da democratização, à democracia dentro das escolas, ao fomento e organização dos fóruns municipais, estaduais e nacional de educação, né, ter condições de existir e não ser uma decisão local, se quer, se não quer. Então, foram pautas muito importantes que foram garantidas. E, nesse momento, agora, a gente está na disputa do Plano Nacional de Educação, a rede inteira, né, o país todo mobilizado em relação a isso, porque inúmeras emendas foram produzidas pelos deputados. E nós sabemos quem é o grosso dos deputados que estão hoje na Câmara Federal, né? A extrema-direita querendo produzir, né, as suas pautas sobre o nosso plano, tentando desconfigurar aquilo que foi definido na CONAI,
né, na Conferência Nacional, desconstruindo uma série de pautas, de metas, de estratégias do texto que já estava pautado, inclusive esse da questão do financiamento. E aí nos preocupa muito um dos aspectos, que é a não definição, o texto, pelo que a gente avaliou, né, a campanha, inclusive, lançou uma nota levantando vários pontos que eram pontos que entraram como avanço ou como continuidade de pautas que a gente já defendia e permanecem, mas também levantou uma lista de problemas, e problemas muito graves. E um deles é a questão do financiamento, né? Que entra aí essa discussão dos 10% num retrocesso para 7,5%, e mais do que isso, não está claro no texto, por exemplo, de onde virá esse financiamento. Então, tem uma lista muito pequena de fontes em relação ao petróleo, né? Alguns fontes de financiamento, mas abre um precedente muito grande a financiarização da educação. Ou seja, o pedido e a relação com empréstimos e entregar a educação, né, a diversas instituições internacionais, por exemplo. E, a partir daí, como nós já vivemos, o Banco Mundial dizendo que a gente tem que fazer, a OCDE dizendo o que a gente tem que fazer, como deve ser, por que é que esses professores que Tiago diz aqui, ó, filosofia e outras áreas, treinar os estudantes para a prova Brasil, para o SAEB, para garantir o IDEB, ou seja, a escola se descaracterizando completamente, virando um território de treino objetivo de 2 áreas do conhecimento, para que se tenha um resultado, que se acenda no ranking, para que se possa pedir mais empréstimos fora do país. Então, a gente tem assistido isso, e esse é o grande risco. À medida em que você vai buscar recursos de outras fontes e outros espaços, quem empresta esses recursos, ou quem vai financiarizar, né, quem vai financiar a educação, vai ditar o que deve acontecer dentro dela, vai dizer o que pode e o que o aluno não pode aprender, o que deve e o que não deve acontecer no chão da escola. E isso passa por todos esses ataques que a gente tem vivido, né? Então, é muito sério, a gente está nesse momento, que é um momento chave, é importante que as educadores do Brasil inteiro tenham atenção, né, ao plano que está lá dentro, aos textos que estão sendo produzidos, às emendas que estão sendo tensionadas para serem colocadas, né, como o texto final, como a lei que vai dar a tônica nos próximos 10 anos, e é a nossa vida, né? A nossa vida é a vida dos estudantes, é o aqui, é o agora, e nós somos responsáveis diretos e diretas pela mobilização para evitar que tragédias maiores, né, entrem nesse plano nacional, para evitar maiores retrocessos diante de tudo que a gente está vendo. Então, é um momento em que a campanha tem, assim, mobilizado muito para que todas nós tomemos pé, porque é isso, tá aí, Thalita, né? A gente vive uma jornada de 60 horas para não ter tempo para pensar, para estudar, para tomar conhecimento disso, que é a política que define o meu fazer lá no chão, na minha sala, na unidade, né, no espaço em que eu atuo, e que está posta nesses lugares e que nós precisamos acessar, nós precisamos mergulhar em estudo. Dinheiro, sempre disseram que não era uma coisa para a professora saber. Pedagogo, então, né? Não pode. Matemática, não é para a gente. E a gente precisa viver um processo de apropriação, porque o projeto de educação é o projeto orçamentário do país. É ele que vai dizer. Se tiver redução de orçamento, a gente vai olhar para a educação agora. Com o que nós temos, está bom? Não, está péssimo. Não está bom. Se reduz, vai ficar como? Muito pior. Isso é óbvio. Então, a gente tem que dominar essas questões, temos que nos apropriar para levantar com resistência e combater toda sorte de retrocesso. É isso. Professor Tiago, eu queria muito te ouvir em relação a essas duas questões, né? A primeira em relação a
a Carteira Nacional do Docente, né, um pouco da sua sensação sobre isso, e também sobre essa discussão acerca do PNE, né, do que está sendo colocado até aqui nesse momento. Bom, Thalita, então vamos usar a Carteira Nacional Docente, né? Assim, eu só tenho um sentimento, tá, Thalita, Denise? Eu não sei se é o mesmo que você. Sabe aquela coisa dos memes da vergonha alheia? Eu acho que é um pouco isso que eu estou sentindo, essa vergonha alheia, né? Porque, assim, a gente vê os milhões de reais que foram gastos, toda essa estrutura que foi montada, né? Toda essa propaganda que foi feita em cima dessa carteira, assim, me dá vergonha, até porque assim a gente começa a comparar, né? Assim, o governo federal faz a carteira nacional docente. Aí o governo do Ratinho Júnior, né? Que inclusive é um dos pré-candidatos da extrema-direita a presidente da República. Eu cheguei hoje, né, do Paraná, ontem dei uma palestra lá na Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus de Laranjal do Sul, e aí eu soube ontem que o governo Ratinho Júnior, na segunda-feira, tinha distribuído o diploma de professor diamante para 5 mil professores, e aí deu o diploma de professor diamante e um Chromebook para cada professor. O que o Lula anunciou hoje? Também um voucher distribuindo tablets e notebooks para os professores, para 100 mil professores. Ou seja, é o mesmo tipo de política, é a mesma coisa. Ou seja, assim, de fato, o que a gente queria, o Thalita, Denise e todos e todas que estão aqui nos acompanhando, eu, enquanto servidor federal, era que o governo federal cumprisse o acordo da greve de 2024, do ano passado, que não foi cumprido até hoje. Até hoje, os termos da greve não foram cumpridos, nem com o corpo docente, nem com os técnicos administrativos de educação. Isso está há mais de um ano, está parado com o Rui Costa sentado em cima disso na Casa Civil. E o ministro Camilo Santana não se manifesta sobre isso. A ministra Esther Dweck, que estavam os dois hoje no Rio de Janeiro, no lançamento dessa carteira, não se manifestam sobre isso. Aí o Camilo Santana fala que porque o advogado tem carteira, porque o engenheiro tem carteira. Sim, carteiras dadas pelo Conselho Nacional de Classe. Não existe um conselho, né? E penso que, inclusive, deveria ser uma demanda, porque, por exemplo, impediria que profissionais que não têm formação docente estejam nas salas de aula, dando aula no lugar de professores e professoras formados, preparados e concursados para isso, né? E aí, Thalita, tem outra coisa que me deixa arrepiado, né? Porque ao anunciar hoje os benefícios, primeiro que uma parte desses benefícios já são benefícios que existem em diferentes estados e em diferentes municípios, né? Então, assim, é um pouco venda de terreno na lua, né? Porque, assim, em diversos estados, os professores já têm direito a descontos em shows, em estabelecimentos, diversos estabelecimentos conveniados, né? Falo que Rio de Janeiro, São Paulo, penso que na Bahia também deve ter esse tipo de questão, né? A única coisa que, ao invés de pegar o olerite ou andar com a carteira profissional, né, com cartão, com crachá, aí eu pego, vou ter uma carteira, vou ter um documento unificado. Assim, eu vejo que o único mérito disso é dar um documento, de fato, funcional unificado. Mas, assim, aí eu penso, esse convênio com o banco é o quê? Para endividar mais ainda os professores, e ao invés de garantir um salário digno para os professores, ao invés de garantir o pagamento do piso nacional docente, ao invés de punir os gestores, ao invés de punir prefeitos, ao invés de punir secretários, ao invés de punir governadores que não pagam piso nacional
docente vai fazer o quê? Vai empurrar os professores e as professoras para as garras do sistema bancário, para que peguem empréstimos consignados, para que se endividem ainda mais. O objetivo é esse, com o argumento de que vocês vão ter um desconto nos juros que se pagam, não vão pagar anuidade no cartão de crédito, beleza, não pago anuidade no cartão de crédito, e aí o professor não vai conseguir pagar o cartão de crédito inteiro, e aí entra naqueles juros rotativos do cartão de crédito, para isso acontecer, né? Fazendo propaganda de empresa de entrega de comida hoje, igual foi feita propaganda do iFood, que o iFood vai dar, assim, precarizando ainda mais a condição de vida dos trabalhadores, ou seja, uma empresa conhecida por precarizar a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Estava hoje o ministro da Educação fazendo propaganda dessa empresa para a rede nacional de TV, né? Então, assim, é desesperador, assim, é desesperador ver isso. A gente queria, eu garanto que Denise deve concordar comigo, a gente queria, não é só, e aí não é só o salário, né? Porque, assim, as pessoas podem achar que professor está reclamando de barriga cheia, só sabe falar de salário, só sabe falar de dinheiro. Não, a gente queria que o governo, por exemplo, anunciasse hoje 10% do PIB para a educação, que era o que, inclusive, a proposta original do PNE, a proposta original do texto que saiu da CONAI, era 10%. E ontem os deputados rebaixaram isso para 7,5%. Isso foi rebaixado. Então, a gente queria que hoje o presidente Lula tivesse anunciado isso, 10% do PIB para a educação, para que possa garantir a infraestrutura mínima para as escolas, para que possa garantir laboratórios, quadra de esportes, mesas, cadeiras, quadros, para que possa garantir banheiros, água potável, né, alimentação escolar para os estudantes. Então, é isso que a gente queria. A gente queria, Thalita, que o BNDES não financiasse os projetos de privatização das escolas no Paraná, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, igual está sendo financiado hoje. BNDES, esse que é uma autarquia federal, né, que tem, inclusive, na sua presidência, o ex-ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Então, assim, é esse tipo de valorização que a gente queria e esse tipo de política pública que nós não queríamos que tivesse sendo feitas no nosso país. Bom, em relação ao PNE, Thalita, eu estou analisando o texto final, né, foi apresentado ontem, já no final da tarde. A Denise traz alguns pontos bastante importantes, né, e aí é bom destacar, né, o papel que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, junto com outras organizações, né, tiveram, a ABEX, a Fineduca, tiveram a Repu, tiveram nesse lobby junto aos parlamentares para que o texto pudesse ser melhorado. A gente já conseguiu identificar, né, alguns problemas, a própria questão do financiamento, né, não se diz de onde vai sair o dinheiro, fala-se em 7,5% do PIB, rebaixando o custo que havia sido estabelecido anteriormente, né? Existem lacunas em relação à própria questão da formação dos professores, em relação à valorização dos professores, no que se refere ao ensino superior, à alfabetização, às modalidades diferenciadas de ensino. Também a gente tem que tomar muito cuidado com essas modalidades diferenciadas, que se a educação regular está sofrendo muito, as modalidades diferenciadas de ensino estão sofrendo mais ainda. No caso da educação profissional e tecnológica, as empresas privadas, né, o Sistema S, estão tomando conta desse modelo, e o Plano Nacional de Educação, infelizmente, acaba reforçando esse papel. Aí, em nome, né, de uma suposta neutralidade política, e aí o relator admite isso, né, que acatou de maneira igualitária
propostas vindas do campo, eu não vou dizer nem da esquerda, mas do campo progressista e da extrema-direita. Né? Então, assim, a gente tem que se debruçar agora sobre essas emendas da extrema-direita que foram acatadas, que foram aceitas, até porque a deputada Tabata Amaral ontem, né, quando ela agradece na fala dela a participação de inúmeras instituições, fundações, associações, ela destaca muito o papel, né, do Todos pela Educação e de diferentes associações do campo da extrema-direita, né, inclusive ligadas às escolas cívico-militares, a homeschooling e tudo mais, e praticamente omite a participação das associações, das fundações, das instituições ligadas ao campo progressista, o que, para mim, isso é um grande recado, né, de como esse grupo pensou esse Plano Nacional de Educação. Então, assim, a gente vai ter um trabalho agora, né, a gente está fazendo isso já, né, não só eu, tem um grupo grande analisando essas emendas, lendo isso, estudando, e para que a gente possa começar agora um trabalho de convencimento, que é um trabalho bastante difícil, é um trabalho de convencimento de parlamentares, dos parlamentares, para que a gente, enfim, tente fazer um limão dessa limonada, tente convencê-los, né? Isso pode parecer algo bastante surreal, mas convencer os parlamentares de que a educação pública gratuita, de qualidade, laica, equitativa, é importante. Né? A gente tem que fazer esse tipo de papel, né? E que a gente não pode entregar a educação brasileira, a educação pública brasileira, as políticas públicas educacionais brasileiras não podem ser entregues nas mãos de empresas privadas, de empresários que só pensam no próprio lucro. Exatamente. E aí, por último, eu queria muito ouvi-los. A professora Denise, inclusive, ela chegou já a mencionar aqui, né, em uma de suas falas, e acho que é algo que está muito sendo colocado para discussão, que é em relação à violência em que os professores estão cada vez mais sendo expostos, né, dado, claro, né, o contexto que a gente tem, se a gente tem um aprofundamento do neoliberalismo, um aprofundamento das relações que se pautam ali a partir de uma lógica, né, da violência mesmo, do confronto, é claro que todas essas questões elas vão para dentro da sala de aula, né? Vocês, enquanto educadores, sabem dizer isso muito bem. E aí, junto com isso, eu queria muito ouvi-los em relação a essa questão de como vocês têm observado as múltiplas violências, né, dentro da sala de aula, dentro do interior das escolas, né, em que vocês atuam, e nos espaços de diálogos, de conversas com outros professores também, de outros lugares, para além dos quais vocês estão trabalhando. E acho que junto com isso, que eu imagino que são coisas que estão relacionadas, vem a questão da saúde mental dessa educadora, desse educador, dos professores, né? Uma vez que são ali pessoas que estão na linha de frente, tendo que lidar com essas questões todas. Tem um dado que é do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, que é coordenado pelo MPT, pelo Ministério Público, e diz que houve entre 2023 e 2024 um aumento de 66% na concessão de benefícios previdenciários associados à saúde mental, acidentários e comuns para profissionais da educação infantil ao ensino médio. Portanto, aí os pedidos de licença em razão de comprometimento mesmo na saúde mental dos professores. Então, gostaria muito de ouvi-los, assim, como é que vocês têm avaliado e também os processos pelos quais vocês passam, né, enquanto professores ali, em relação à questão da violência e, em conjunto, à própria saúde, né, a saúde mental em lidar
primeiramente com a questão da precarização, que foi um tema que a gente tratou aqui, e acho que também com o trato ali no dia a dia, num contexto de violência, né, das questões todas que estão colocadas. Professora Denise, se quiser começar por você, pode falar, por favor. Pronto. Nessa fala, eu queria saudar aqui minha gestora, minha diretora, entrou na live, Cristina Gomes, querida. Dar esse abraço, esse beijo nesse dia tão importante para nós, né? Em nome dela, seguir abraçando todas as companheiras que estão aqui acompanhando. E ela está aqui dizendo no chat, há um adoecimento explícito, os professores pedem socorro, né? A gente viu um relatório do Observatório do Estado Social, que foi publicado, até divulgado pelo CNTE, em que mostra que a violência, né, contra docentes na educação básica tornou-se uma epidemia. Esse é o termo, né, decorrente de condições estruturais do sistema educativo brasileiro, né? Segundo esse estudo, a cultura de desrespeito, de precarização, que contamina o ambiente escolar nas formas psicológica, simbólica, né? A partir da desvalorização, da humilhação, opressão, e também institucional, né? O avanço da extrema-direita, que incita o ódio, né? E o ódio ao conhecimento, à ciência, é sentido por nós, né, sem dúvida nenhuma, nesses últimos anos, de maneira muito importante. Professoras têm sido agredidas, né, todos os dias nesse país, assassinadas, né, como resultado dessa sociedade pautada pela barbárie mesmo, como resultado, como consequência dessa política neoliberal. Então, toda esse processo, né, de transformação da educação em mercadoria nos faz com que nós sejamos vistas e tratadas como coisas que são descartáveis, coisas que não importam, né? Coisas que precisam seguir apenas a lógica de um manual. Então, a gente vive, né, todos os dias um ataque profundo à nossa autonomia pedagógica, à nossa condição intelectual de profissionais que são estudiosas, que são estudiosos, que entendem do que estão fazendo, que estudaram para fazer bem o que sabem fazer, e que são desqualificados todos os dias como um argumento forte para se importar pacotes educacionais vindo dessas inúmeras empresas, né, desses grupos muito organizados que colocam na mão da gente como presente um Chromebook, né, Tiago? Mas o objetivo é que a gente acesse a plataforma milionária que será contratada a seguir para dizer que nós não sabemos ensinar e que precisamos seguir a pauta daquele pacote educacional, para que a educação dê certo. E ela nunca dá, né? Porque cada vez mais, tanto nós, educadoras e educadores, quanto os nossos estudantes, têm sido tratados como coisas, né? É isso, que não precisam ser considerados. Então, eu faço parte também, acompanho a discussão do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, que é um movimento nacional muito interessante, né? E essa lógica de individualizar a culpa, né, para evitar que a responsabilização da política educacional, né, do Estado, da institucionalidade seja observada, é uma estratégia. Então, culpar as professoras, que surge do além, ele é uma produção sistemática, é uma prática constante que nos atravessa e nos violenta emocionalmente, psicologicamente. E essa corrida pelo ranking do IDEB, pelas provas externas, pelas respostas, aqui em Salvador, veja, a lei do golpe ela foi aprovada.
junto com ela, foi um combo de vários outros golpes. E um deles foi a institucionalização da meritocracia, a partir de um programa de transferência de recurso para as escolas, mas que dentro desse programa tem lá, entrou agora nessa lei, de que as escolas serão premiadas, aquelas que tiverem desempenho, critérios que vão ser estabelecidos. Então, toda esta pressão não tem como não produzir corpos adoecidos, porque o nível de convencimento de que nós somos as culpadas, as incompetentes, pela péssima educação que o país, né, tem produzido, é extremamente agressiva e violenta. E esse discurso sobre a nossa incompetência, ele é acessado pelas comunidades, né? Pelo público a quem a gente atende, para quem nós trabalhamos e com quem nós atuamos. E muitas vezes isso vai atravessando esse público que retorna para nós também com manifestação de violência. Somos agredidas pela política institucional, somos agredidas muitas vezes pela comunidade escolar, e essa precisa ser uma estratégia de sobrevivência nossa, estabelecer uma relação profunda com as comunidades, para reverter essas narrativas perversas que ocupam as mídias, que ocupam os diversos espaços, culpabilizando as pessoas que estão no chão da escola por toda a sorte, por toda a mazela, por todas as ausências de dentro da escola. Eu participei, para fechar a minha fala, assim, de uma mesa em defesa da educação de jovens e adultos aqui em Salvador, junto ao Ministério Público, a gente participa de um comitê, né? E nessa mesa tinha uma fala assim, olha, está faltando auxiliares de educação infantil, e aí o Ministério Público fez uma fala, né? Olha, a gente está sendo muito pressionado, a comunidade quer bater na gente, né? Exigindo a presença desses auxiliares, e aí a representante da Secretaria de Educação também disse, nós querem bater na gente. E na hora eu disse, que ótimo, que bom que o povo está questionando o direito que é deles e delas. Porque nós, no chão da escola, temos que responder o tempo inteiro sobre isso. Quando nós não somos aqueles que assinam o concurso público e nem contrata profissional algum. E que nós, que estamos lá no chão da escola, muitas vezes vistos como os responsáveis direto, porque é quem a comunidade acessa. Né? Então, a gente tem visto uma política de competição, né, muito grande, que produz, sem dúvida nenhuma, um tensionamento entre os profissionais, entre os estudantes, uma política de violência social profunda que entra na escola e faz com que vários estudantes, como nós vimos, vários colegas, né, que passaram por diversas situações, serem assassinados por esse ódio espalhado, por essa política perversa de destruição da escola pública, da instituição pública, do espaço público educacional. Então, a gente vive toda sorte de violência, né? E a nossa possibilidade de enfrentar, sem dúvida nenhuma, é a gente estar cada vez mais juntos e unidos, né, enquanto categoria, mas nessa relação com as comunidades e entendendo que esse público que está conosco somos nós, para produzir um processo de construção de consciência, né, de formação, de pensamento crítico, para que as pessoas entendam que nós somos todos aliados, estamos todos do mesmo lado, né? E que nós precisamos enfrentar esses que são os algozes dos passos que a gente tenta dar na escola todos os dias, que é garantir educação pública e de qualidade. Então, eu acho que os processos de adoecimento, eles têm produzido muito afastamento, né? Aposentadorias compulsórias aí cada vez mais cedo, afastamentos, né, permanentes e desistência da profissão.
Inclusive, a gente viu aí dados importantes também, especialmente aí no período da pandemia, na abertura, né, do retorno ao presencial, dos bancos das universidades, nos cursos de licenciatura esvaziados, porque ninguém quer ser professor no Brasil, né? Essa identidade simbólica é a identidade do sofrimento, é a identidade da precarização, da dor, do adoecimento. E ninguém quer esse lugar. Ninguém quer esse lugar. Então, a gente tem visto e vivido, inclusive, a busca, né, de estudantes para estagiarem, para ocuparem determinados espaços, e não tem. Não tem. Tem uma redução importante, e isso se deve a esse conjunto da obra que tem sido produzido para nós e que a gente precisa, sem dúvida, com muita coragem, unidade e organização, produzir ações de enfrentamento, porque a avalanche não é pequena, e se a gente não tiver consciência profunda de que não sou eu, não é você, minha colega, a culpada pelos processos, não receba esse rótulo, esse estigma. Nós somos responsáveis e somos comprometidas com a educação de qualidade. E é por isso que a gente luta, que a gente denuncia, que a gente questiona, para localizar exatamente os porquês que a educação pública não anda da forma que a gente entende e acredita que precisa acontecer. Então, é isso, hoje sobreviver na educação, é lutar todos os dias, e lutar com muita consciência para não ser arrastado, né, com essa falsa ideia de que nós somos os únicos e somos os culpados por esse processo. Professor Tiago, por favor, queria te ouvir também. Tá. Thalita, só antes de eu te responder, só trazer uma informação fresquinha de hoje, eu acho que o STF ele derrubou hoje aquelas leis municipais e estaduais que vedam a menção ao gênero e à orientação sexual no currículo das escolas. Trazendo isso porque a gente já fez um programa aqui tratando sobre essa questão. Eu lembro que na época eu até cheguei a mencionar isso, né, que são essas estratégias da extrema-direita para poder, de fato, desestabilizar emocionalmente os professores e as professoras, né, para precarizar ainda mais a formação. E eu lembro que eu levantei a questão, né, que era para o pessoal não se preocupar muito, porque isso era inconstitucional, e está aí hoje o STF determinou. Mas, assim, como essa extrema-direita, como é a tática deles, a gente vai continuar vendo a aprovação de leis nesse sentido, que depois o STF vai lá e derruba, vai lá e caça, porque é simplesmente para isso, né? Para tirar o nosso sono e para aumentar, e aí eu já entro na tua resposta, para aumentar o quantitativo de professores e de professoras que hoje estão afastados, né, das salas de aula. Alguns dados dizem aí 30%. Eu já li estatísticas que dizem mais, né? Essas estatísticas elas não são muito confiáveis, visto que a gente tem que acessar por meio de lei de acesso à informação, e elas são, nem todos os estados e municípios eles separam, né, a quantidade de professores e de professoras que estão afastados por motivo de saúde. Então você não sabe se foi porque o professor quebrou o pé ou porque ele está afastado de fato por uma questão de saúde mental. O fato é que a gente tem um grande contingente, em alguns estados ultrapassa 30% de professores e professoras afastados de sala de aula por problemas relacionados à saúde, e a maior parte desses afastamentos são por problemas de saúde mental diversos, né? Problemas de saúde mental diversos. E aí a gente tem, né, governadores, como é o caso do governador de São Paulo, como é o caso do governador do Paraná, e aí isso me preocupa muito, porque esse tipo de política, né, vira uma espécie de vitrine que é copiado por outros governadores e por outros prefeitos, né? Então, o que o governador de São Paulo, o governador do Paraná, eles têm feito? Eles têm caçado gratificações, caçado aula, descontando, já que eles não podem descontar de salários, eles descontam
de toda forma possível desses professores e dessas professoras que estão afastados por problemas de saúde, né? Então, assim, os professores estão perdendo as turmas que eles têm, estão perdendo gratificações salariais diversas, né? E aí isso faz com que os professores estejam evitando o máximo entrar com seus pedidos de licença, estão indo trabalhar doentes, estão indo para as salas de aula doentes, adoentados, seja saúde física, seja saúde mental, o que torna toda a situação ainda mais grave e mais dramática. E aí, nesse ponto, Thalita, eu queria lembrar dos professores, né, da professora Silvaneide Monteiro de Andrade, da professora Rosane Maria Bobato, né, que as duas do estado do Paraná, uma da Escola Estadual Jaime Canet, outra da Escola Estadual Santa Gema Galgani, e do professor aqui do Rio de Janeiro, Douglas Souza, né, que morreu na sala dos professores do Colégio Estadual Brigadeiro Short. Então, esses 3 professores, né, eles, esse ano, é bom a gente destacar, morreram nas dependências das suas escolas, né? Ou seja, eles faleceram, foram encontrados mortos. A professora Silvaneide, comprovada, né, ela estava na sala da coordenação, a coordenação estava cobrando dela metas que esses aplicativos, que essas plataformas estavam demonstrando que os seus estudantes não estavam atingindo determinadas metas. A professora começou a passar mal na escola, saiu viva ainda da escola, mas faleceu logo em seguida, né? Não sei se ela teve um infarto, não sei agora especificar o problema de saúde que ela teve, mas o fato de que esses 3 professores faleceram dentro, né, nas dependências das escolas por motivações relacionadas, né, a esse modo como a educação vem sendo gerida no nosso país, demonstra o buraco que a gente está, né? Demonstra muito bem onde a gente está chegando, né? E aí, relacionado a isso, né, a gente tem, né, todo esse negacionismo científico, esse negacionismo educacional que chega nas salas de aula e que é fomentado, né, por toda que eu chamo de uma pedagogia política do capital que vem sendo construída, não é de hoje, isso vem sendo construída, né? Ainda na década de 80, como muito bem lembrou a Denise, pelos organismos internacionais, Banco Mundial, agora a OCDE, e aí os organismos internacionais em parceria com as fundações empresariais, né, que buscam o acesso, buscam se apropriar do fundo público, que é o dinheiro estatal que a gente ainda investe, que a gente ainda tem no campo da educação, a exemplo do que eles fizeram anteriormente com o campo da saúde, né? Na década de 90 ainda a saúde pública brasileira praticamente acabou, né? Ou seja, se a gente for em qualquer cidade, qualquer município que a gente vai hoje, desde o hospital até o posto de saúde, é gerido por uma ONG, por uma OSC, por uma empresa privada, por uma empresa. Os serviços são completamente terceirizados. A gente nem lembra mais quando foi o último concurso para a área de saúde de alguns estados e de alguns municípios, né? Então, a gente tem essa questão dessa pedagogia política do capital, né, que vem implementando essa lógica da aplicação do modelo da iniciativa privada na gestão pública, né? E aí pega esses princípios, né, os falsos princípios de eficiência, de produtividade típico de empresa privada, querem aplicar na educação pública como se não houvesse nenhum tipo de diferença, né? Como se, por exemplo, a gente não lidasse com alunos que vivem em situação de extrema precariedade, de extrema pobreza, alunos que são completos dentro de uma sala de aula, qualquer
pessoa que já esteve dentro de uma sala de aula sabe e reconhece, né, que você tem ali, às vezes, 30, 40, 50, alguns colegas já deram aula para 60, 70 alunos dentro de uma sala de aula e sabe que esses alunos têm situações familiares, pessoais, psíquicas completamente diferentes. Então, você não pode homogeneizar e tratar como se fossem os mesmos indivíduos, as mesmas pessoas, como é feito atualmente por meio dessas avaliações educacionais em larga escala, né? Então, assim, que acabam, em última instância, né, trazendo essa lógica, né, da responsabilização, e aí a culpa pelo fracasso escolar, né, não é do secretário estadual de educação, não é do secretário municipal de educação, não é do governador, não é do prefeito, não é da coordenação das secretarias municipais e estaduais, mas o fracasso escolar é culpa de quem? É culpa do professor e é culpa do estudante, ou seja, o discurso é esse, né, de culpabilizar. Você tem que encontrar um culpado, então o culpado é sempre o professor. O culpado não é a escola que não tem infraestrutura, não é a escola que não tem laboratórios, não são as redes que não encaminham recursos suficientes, não encaminham materiais didáticos, que não pagam um salário, o piso nacional, que já é rebaixado, né, o piso nacional é 4 mil e poucos reais, ou seja, já é um salário rebaixado para o nível de escolaridade que um professor ou que uma professora tem, lembrando que são profissionais com ensino superior, muitos desses profissionais, né, são especialistas, são mestres, são doutores, e não têm um plano de carreira docente, que não tem um plano, que muitas das vezes, muitas redes não valorizam essas titulações dos seus professores, ou seja, se o professor tem somente a graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, ele recebe a mesma coisa, não tem nenhum tipo de política, né, de valorização dessa capacitação. Então, assim, são esses os problemas, Thalita, que nós vivenciamos hoje, né? Assim, mas, apesar disso tudo, a gente, acho que, Denise, você mesmo, a gente já conversou aqui muitas vezes sobre isso, né? Apesar disso tudo, nós estamos aqui porque a gente acredita. Né? A gente acredita na educação enquanto instrumento de transformação social, enquanto instrumento de transformação tecnológica, científica, política da nossa sociedade, do nosso país. Né? Então, a gente está aqui porque acredita e vamos continuar na luta contra tudo e contra todos, fazendo essas denúncias em todos os espaços que forem possíveis. E aí, como sempre, né, Thalita, agradeço o espaço que vocês abriram, sobretudo por ouvirem professores e professoras que estão no chão da sala de aula, porque isso é uma outra característica, né? A gente vê hoje essas fundações, a gente pega a mídia hegemônica comercial chamando pessoas para falar sobre educação. Primeiro, pessoas que não são professores nem professoras, que nunca pisaram no chão de uma sala de aula, que não têm ideia do que é lidar com um aluno, com um responsável, com um pai de aluno, que nunca deram uma aula na vida. São essas pessoas que vão hoje falando sobre educação, tanto no Congresso quanto na mídia hegemônica. Exatamente. Olha, professores, eu fiz questão realmente de trazer vocês, porque vocês estão no chão de sala, né? Como se costuma dizer. Quero agradecer fortemente a presença de vocês, o tempo dispensado aqui, né? Nesse fim de noite, de Dia dos Professores. E reproduzo aqui, olha só, 2 comentários. Primeiro da Rosângela Lozada, que diz: professora Denise e professor Tiago, vocês são imprescindíveis, gratidão pelos ensinamentos e luta. E também Ricardo Rabelo, que diz: Denise e Tiago, vocês não estão só, parabéns, guerreiros. Então, faço minhas as palavras desses 2 comentários. E, mais uma vez, muito obrigada mesmo, gratidão, parabéns pelo dia de vocês. A gente sabe que nem tudo são flores, a gente não quer romantizar, apesar, né, da gente saber que é imprescindível. Tem aquela frase bastante conhecida, né, que atribuem ao Paulo Freire, eu acho que deve ser dele mesmo, né, que fala que se a educação sozinha ela não transforma a sociedade, sem ela absolutamente nada
muda, né? A sociedade não muda. Então, por isso que a gente está aqui e parabéns mesmo pela luta, sobretudo, né? Porque para além de exercer a profissão, tem que ter esse processo todo político, porque, afinal de contas, destruir a educação é um projeto, né? Como já mencionou, de longa data, a gente já sabe que a gente compreende, mas a gente está aqui para não deixar esse projeto ser executado 100%. É isso, professores, obrigada. Parabéns pelo dia de vocês. Na verdade, todos os dias é o dia de vocês. Sem a profissão do professor, não tem nenhuma outra, né? É isso, não absolutamente nenhuma outra profissão existe. Então, boa noite para vocês, obrigada mais uma vez. Muito obrigado e tchau, tchau, pessoal. Tchau, professores. Muito obrigada, Thalita, mais uma vez. Um prazer, Tiago. Um abraço, gente, bem forte, de muita força. Sigamos. Obrigada, professora. Sigamos. Valeu, professor Tiago. Até a próxima. Tchau, tchau.